No nosso estudo das complexidades da vida cristã, em Filipenses 2, versículos 12 a 18, que já temos lido, temos visto como Paulo nos apresentou o Senhor Jesus Cristo como o nosso grande exemplo de alguém que exercita a mente submissa. O padrão divino em ter uma mente submissa a Deus é realizada nas nossas vidas quando dependemos da orientação e poder contínuo do Espírito Santo trabalhando em nós. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, nós lemos: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E aprendemos também no passado que não é por imitação, mas por habitar. Paulo diz para nós em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Cristo vive em mim. Ele habita em nós, né? Através da pessoa do Espírito Santo. E então ele está conosco. Aprendemos que a vida cristã não deve ser uma série de altos e baixos. Em vez disso, deve ser um processo de entradas e saídas. Isso no sentido do fato que Deus entrou e trabalha em nossas vidas, e através da palavra de Deus entrando em nossas vidas pelos olhos, pelos ouvidos, e meditando, e né, tudo isso, nós devemos demonstrar que Ele nos habita, e portanto cumpriremos a sua vontade nos afazeres da vida no dia a dia. Cultivamos a mente submissa respondendo às provisões divinas que Deus coloca à nossa disposição. Sabendo disso, aprendemos, umas semanas passadas, que há um propósito a ser alcançado. Especialmente vimos isso no versículo 12 e também versículos 14 a 16, onde o versículo 12 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Vimos que operai a vossa salvação, no versículo 12, significa fazer uma ação, operar, para realizar algo, operar, alcançar, fazer aquilo de que algo resulta. O propósito que Deus deseja que alcançamos é a semelhança de Cristo nas nossas vidas. Então, assim, também que há um poder que precisa ser recebida, em versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus precisa trabalhar em nós, antes que Ele poderá trabalhar por meio de nós. Veja assim as entradas e as saídas, né? A entrada e saída. Deus precisa trabalhar em nós antes que Ele poderá trabalhar por meio de nós. Nossa palavra energia vem da palavra traduzida opera, no versículo 13. É a energia divina de Deus operando em nós e através de nós, sendo o mesmo Espírito Santo que nos capacita. O poder está aqui, mas como o usamos? Vimos duas ferramentas no passado que Deus usa pelo seu Espírito Santo para trabalhar em nossas vidas. E realmente existem 3 ferramentas poderosas. Já vimos a palavra de Deus e a oração nesses versículos. E agora hoje veremos o sofrimento.
para recapitular um pouco, a palavra de Deus, sendo a primeira ferramenta, encontramos em versículo 13. Pois isso também damos, aliás, em 1 Tessalonicenses 2,13, por exemplo, que diz: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. E novamente encontramos aquela palavra opera, energia. A energia divina de Deus é liberada em nossas vidas por meio de sua palavra inspirada. Mas temos a responsabilidade de valorizar a palavra em nossas vidas e não tratá-la como tratamos as palavras dos homens, pois a palavra de Deus é única, a palavra é inspirada, a palavra é autoritária e a palavra é infalível. E temos que lembrar disso. Se não valorizamos a palavra, o poder de Deus não pode energizar as nossas vidas. Devemos também apropriar a palavra, quer dizer, tomar para si, tomar como propriedade, fazer que seja parte de mim ou de você, né? Quer dizer que isso significa que a palavra de Deus deve tornar parte de meu ser interior e do seu ser interior. Finalmente, devemos também aplicar a palavra às nossas vidas. Então, pode ver como a palavra é importantíssima. A palavra de Deus funciona apenas naqueles que acreditam. Quando confiamos na palavra de Deus e agimos de acordo com ela, o poder de Deus é liberado em nossas vidas e assim pode ver as saídas. A palavra de Deus tem o poder de realização e a fé libera esse poder. Os mandamentos de Cristo são suas capacitações para nós. E umas semanas passadas nós lemos 2 aos Coríntios, capítulo 1, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, onde nós lemos: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, as três ferramentas. A palavra de Deus, primeira ferramenta, como nós lemos 1 Tessalonicenses 2,13. Oração é a segunda ferramenta de Deus. E nós vimos isso nesses versículos e também em Efésios 3, versículo 20. Mas queremos hoje à noite chegar à terceira ferramenta. E para isso nós vamos para 1 Pedro, guarda aqui em Filipenses e vamos para 1 Pedro rapidamente. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, versículos, vamos ler versículos 12 a 19. Porque sofrimento é a terceira ferramenta de Deus. O Espírito de Deus atua de maneira especial na vida daqueles que sofrem para a glória de Cristo. Então, vamos ler esses versículos, 1 Pedro 4, versículos 12 a 19. Amados, não estranheis. Eu espero que tenha alguém ainda procurando. 1 Pedro, capítulo 4, agora versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado. Mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Sofrimento, como disse, é a terceira ferramenta de Deus. O Espírito Santo atua de maneira especial na vida daqueles que sofrem para a glória de Cristo. A ardente prova mencionada nesses versículos não é o inferno. A ardente prova tem uma maneira de queimar a escória e depois a capacitar o crente a servir melhor a Cristo. Quer dizer, são provas. É uma prova. Para testar nossas vidas. De vez em quando, coisas inesperáveis entram na nossa vida. E ou nós caímos em pedaços, ou confiamos em Cristo e aprendemos e Ele ainda usa. E nós crescemos na graça que há em Cristo Jesus. E assim aprendemos a servir melhor a Cristo. O próprio Paulo experimentou o poder de Deus naquela prisão na cidade de Filipos, quando foi açoitado com varas e lançado na prisão, até no cárcere interior. Essa era uma prova, ardente prova para ele. Mas desistiu na fé? Não. Ele ficou com seus pés segurados no que é chamado o tronco, alguma máquina para deixar o corpo pendurado. Está sentado, mas não está. Seus pés dentro do tronco, seus braços aqui, e não pode fazer nada. E o peso do seu corpo pesando, dando dores horríveis nos braços, nas pernas. Uma ardente prova. Em vez de sofrer, reclamando e maldizendo os seus inimigos, o que Paulo fez? Lembra? Alguém lembra? Ficou cantando. Paulo começou, ele e o seu amigo, começou a cantar e louvar a Deus, apesar do seu sofrimento. Podemos encontrar isto em Atos, capítulo 16.
Atos capítulo 16, começando com, bom, o capítulo inteiro, mas nessa parte, versículo 22. Ele foi jogado na prisão por pregar o evangelho. Está nos versículos 19, começa com 19 até o versículo 33. Sua ardente prova também lhe permitiu perdoar o carcereiro. Agora vamos pensar dos seus inimigos todos que pressionaram o governo a levá-lo a pôr na prisão. Eu creio que até perdoou esses. E lá ele está cantando, não maldizendo os seus inimigos, não reclamando, esse não é justo, eu sou romano, esse não deve acontecer comigo, e qualquer coisa assim. Não, ele ficou cantando. Não foi o terremoto que trouxe convicção ao carcereiro. Lembra, lendo aqui, vamos encontrar que o carcereiro logo chegou a conhecer Cristo. Por quê? Por causa do quê? As ações de Paulo. As canções, sua atitude de glorificar Deus, vamos dizer, numa prova ardente. E quando veio o terremoto e todos foram libertos, né? Quando nós lemos, encontramos o carcereiro correndo de onde ele estava dormindo, direto para a prisão e tirando sua espada, pronto para se suicidar, porque a vida dele, ele mesmo era responsável pelas vidas dos prisioneiros, e alguém escapando, morrendo, ele morre. O terremoto quase levou o carcereiro a suicidar-se, a suicídio, mas foi a palavra de incentivo de Paulo. Não faças nenhum mal, que todos aqui estamos, todos soltos. Mas ninguém fugiu. Creio eu que qualquer outro prisioneiro também foi salvo aquela noite. Esse tipo de amor partiu o coração do carcereiro. E ele caiu diante de Paulo, rogando-lhe: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu creio que antes que ele foi dormir aquela noite, ele estava lá na prisão, talvez se escondendo numa coluna, escutando, maravilhando, admirando esses dois homens. Em vez de ficar gritando, maldizendo, blasfemando, eles estavam cantando. Nunca tinha visto algo assim. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, oração e sofrimento são as três ferramentas que Deus usa em nossas vidas. Assim como a eletricidade deve passar por um cabo elétrico, e chamamos o cabo elétrico um condutor, porque conduz a corrente, e que é positivo, e tem outro fio que recebe, e é o negativo, e quando os dois juntos, faz a obra. O Espírito Santo deve operar pelos meios que Deus providenciou em nossas vidas.
À medida que o crente em Cristo lê a palavra e fala em oração ao Senhor, ele se torna mais semelhante a Cristo. E quanto mais ele se torna semelhante a Cristo, mais o mundo não salvo se opõe a ele, ou como um carcereiro, admirado, caindo, rogando: como eu posso ser salvo? Vamos ler Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler agora o versículo 10. Aqui Paulo escreve: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O Senhor Jesus também enfrentou uma prova ardente quando pagou sua pena, minha pena, o preço da nossa salvação. Vamos viver para Cristo. Obrigado. Vamos orar. Mais uma vez, Pai, te louvamos pelo privilégio de ter olhado na tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo que temos aprendido aqui nesses versículos de Filipenses capítulo 2. Nos ajuda quando vamos no futuro continuar nesse estudo. Pedimos, Pai, tudo no nome de Cristo Jesus. Amém. Então aqui termina a nossa parte virtual, nosso culto hoje à noite.